Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do Facebook. Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, né? Nós estamos aqui para continuar a leitura do livro A Autoridade do Crente, né? Nós vamos ler o capítulo 2 hoje, para podermos receber de Deus muitas coisas, muitas ferramentas, mas principalmente, né, o entendimento de que as coisas que são oferecidas pelo inimigo nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nós temos total autoridade para falar não para ele, né? E Paulo ele nos ensina a receber isso na oração que ele fez pela igreja, né? Ele orou da seguinte forma, né? Que o Deus do meu Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu entendimento o espírito de sabedoria e revelação, né? E a gente pode deixar essa oração mais pessoal, trocando voz por eu. Que o Deus do meu Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, me dê em seu entendimento o espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, me dê o espírito de sabedoria e de revelação, para que eu receba, meu Deus, da Tua palavra todo o entendimento que eu preciso para viver a minha vida aqui, meu Deus, segundo os Teus preceitos, a Tua vontade, porque sem ela nada posso fazer. A Tua palavra me diz que sem mim nada podeis fazer. Obrigado, Jesus. Então nós vamos começar a ler o capítulo 2 para aumentar esse campo de informações que a gente está tendo. Primeiro a gente aprendeu que precisamos pedir por nós mesmos, né? São dois pontos muito importantes no capítulo 1. Paulo ensina você a orar pelo seu irmão, mas também orar por você. E ele te ensina a pedir o dom de revelação e o espírito de sabedoria. Ele pediu para os irmãos, para a igreja de Éfeso, mas também te ensina a pedir por si mesmo, não é? Se você não assistiu o primeiro vídeo, é um pouquinho demorado, mas dá uma assistida lá que é muito importante, vai te ajudar bastante. Assim como tem o objetivo de me ajudar a crescer espiritualmente, crescer no meu ministério, certo? Então vamos ler aqui o capítulo 2. Ele é mais curtinho, tá? Então vai ser um pouquinho mais rápido. Então vamos lá. Capítulo 2. O que é a autoridade? Em Lucas 10:19, Jesus declara: Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Na minha versão da Bíblia, fala um pouquinho diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Ó. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando menciona serpentes e escorpiões, o Filho de Deus refere-se ao poder do diabo, demônios, espíritos malignos e todas as suas hostes. Precisamos tomar consciência de que temos autoridade sobre eles. Será que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem menos autoridade hoje do que tinha no primeiro século? Não seria absurdo pensar assim? Ou seja, né? Será que a gente não pensa de forma meio louca que a igreja não tem essa autoridade? Pô, seria realmente isso hoje em dia? A igreja não tem essa autoridade? Vamos lá. O valor de nossa autoridade está no poder que existe por trás dela. O próprio Deus é o poder de nossa autoridade. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor é o poder por trás da minha autoridade. O diabo e suas forças se acham na obrigação de reconhecerem nossa autoridade. O crente que compreende de forma plena que o poder de Deus está a seu favor pode exercitar a sua autoridade e enfrentar o inimigo destemidamente. Ou seja, se você tem realmente entendimento de que é Deus que está agindo quando você diz um não para ele, o não para o inimigo, né?
Você não precisa temer. Oh, aleluia. Isso é muito forte, muito forte. Eu não devo temer diante do inimigo, porque a minha palavra tem o poder de Deus. E o poder de Deus já venceu o mundo. O que é autoridade? A autoridade é o poder delegado. Os policiais que comandam o tráfego nas horas de maior movimento apenas erguem as mãos e os carros param. Esses homens não têm o poder físico de parar os veículos, se os motoristas decidirem não parar. Na verdade, se os motoristas decidirem não obedecer. Mas não é da sua própria força que eles se utilizam para reter o tráfego. Eles são fortes na autoridade que lhes é concedida pela lei de trânsito. Ou seja, a sinalização dele é mediante a autoridade que ele recebe, devidamente uniformizado, caracterizado, certo? As pessoas reconhecem essa autoridade e param seus carros. Bendito seja o Senhor. Há uma autoridade que nos é delegada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus já deu autoridade para a gente. Ele nos concedeu essa autoridade através do seu sacrifício na cruz. Paulo disse aos crentes para serem fortes no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Depois você dá uma lidinha aí, tá? Isso significa que você pode colocar-se à frente do inimigo. Deixa eu ler de novo para ter o sentido correto. Isso significa que você pode colocar-se frente ao inimigo. Ou seja, você pode bater de frente com ele, se pôr de pé. Estender a sua mão e dizer-lhe que não se aproxime. Exerça sua autoridade. É importante você exercer a sua autoridade, certo? Aqui ele está ensinando isso pra gente. Certa vez na Inglaterra, olha os nomes em inglês aí, ó. Smith Wigglesworth estava em pé em uma esquina esperando por um ônibus. Uma mulher saiu de um edifício e um cachorrinho foi correndo atrás dela. Ela disse: querido, você vai ter que voltar. O cachorro não lhe deu a menor importância, só abanou o rabinho e se enroscou nela carinhosamente. Ela disse: querido, você não pode ir agora. E o cachorrinho abanou o rabo e se enroscou nela novamente. Nesse momento, o ônibus chegou. A mulher então bateu o pé no chão e gritou: para casa! O cachorrinho, colocando o rabo entre as pernas, obedeceu de pronto. O Wigglesworth disse que gritou sem pensar. É assim que devemos fazer com o diabo. Você não deve pensar naquilo aquilo que é a figura do diabo. Você simplesmente vai olhar aquilo ali, identificar e vai falar: para casa, fora. Onde é que é a casinha dele? No inferno. Então manda ele de volta para o inferno. Aleluia. Em 1942, enquanto pastoreava no Texas, fui testado em meu corpo. Não disse coisa alguma a quem quer que fosse, a não ser ao Senhor. Orei e criei que Ele me curaria, e mantive minha posição fazendo pé firme. Durante a noite, eu despertava com sintomas assustadores de problemas cardíacos. E então levantava-me e orava. Lutei contra isso por mais ou menos 6 semanas. Às vezes, a resposta da cura ela pode demorar um pouco, mas o importante é você perseverar na luta, não desistir. Entendeu? Persevere na luta, não se entregue. Ainda que os sintomas digam sim, você pela fé vai dizer que não. Uma noite, tive grande dificuldade para dormir. Finalmente, depois de orar, caí no sono e sonhei. Estou satisfeito por Deus
ter me falado somente 4 vezes por meio de sonhos em toda a minha vida. Mas aquele sono não foi coincidência. Acho que aqui houve um erro de impressão, né? Deve ser sonho. Mas aquele sonho não foi coincidência. Acho que é isso. Foi da parte do Senhor. Então é isso mesmo. Ó. Estou satisfeito por Deus ter me falado somente 4 vezes por meio de sonhos em toda a minha vida. Mas aquele sonho não foi coincidência, foi da parte do Senhor. É isso mesmo. Quando acordei, soube imediatamente o que significava. Aliás, se você não sabe o significado de um sonho imediatamente, esqueça-o. Segue essa dica aqui, ó. Se você não entendeu aquele sonho, não fica se preocupando, não. Esquece. Se você não entendeu de primeira, deixa. Deus vai te mostrar. Se você não entendeu de primeira, Ele vai te mostrar. No sonho, parecia que eu e um outro pastor estávamos andando em um lugar semelhante a um campo de futebol, onde havia arquibancadas dos dois lados. Estávamos andando e conversando quando meu colega deu um pulo e exclamou: "Veja!" Eu me virei e vi 2 leões ferozes rugindo. O homem e eu começamos a correr. Então parei e disse-lhe que estávamos longe demais das arquibancadas para chegarmos lá em segurança. Não poderíamos escapar daqueles leões. Parei, quase sem fôlego, virei novamente e fui ao encontro das feras. Eles foram em minha direção, rugindo com suas presas à mostra. Eu, tremendo, disse a eles: "Resisto a vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vocês não me podem ferir." E fiquei firme. E eles correram em minha direção, mas como se fossem gatinhos, fungando em volta dos meus calcanhares, e por fim saíram fazendo travessuras, ignorando minha presença. Aí aqui eu me lembro de Daniel na cova dos leões, que os leões não causaram mal algum a Daniel, né? Me lembro dessa passagem. Naquele momento despertei. Sabia exatamente o que Deus estava me dizendo. Veio-me o texto de 1 de Pedro 5, 8 e 9. Capítulo 5, versículos 8 e 9, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé. Eu cheguei a mencionar isso no vídeo anterior, né? Na questão de que o diabo ele nunca vai desistir de tentar te derrubar. Ainda que você coloque a voz dele bem baixinha, e você ouça a voz de Deus bem alto, o diabo ele não desiste. Ele vai ficar procurando uma forma de te derrubar. Continuando aqui, né? A batalha física em que estava envolvido terminara ali. Instantaneamente, os sintomas desapareceram e eu estava completamente bem. Fiquei firme, não me rendi, tinha vencido. Em Efésios 6:10, que foi mencionado anteriormente, né? É dito, ele lê aqui, ó. Então você guarda aqui que você vai ler e vai reler. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Aleluia. Aleminha mole. Tá repreendido. Aleluia. Aleluia. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muitas pessoas leem esse versículo e pensam que o Senhor lhes ordenou que fossem fortes por si mesmas. Mas as Escrituras não dizem uma palavra sequer a respeito de ser forte por si mesmo. Ela declara que devemos ser fortes no Senhor, confiando nele, deixando que ele possa agir, fazendo com que ele seja, através da autoridade, a pessoa que vai resolver o seu problema. Não é você que vai chegar e vai falar, não, né?
vai pegar o problema, no caso aqui dele, né, um problema cardíaco, você não vai pegar aqui, meter a mão e tirar o problema, não. É Deus que vai agir através do poder dele. Você conseguiu me entender mais ou menos? Não é pela sua força, é pela força e poder que há no nome de Jesus. Ele continua aqui, ó. Não sei se posso ou não conseguir isso, dizem, né? Dúvida, ó, o problema da dúvida. Certamente você pode. Não hesite, seja forte no Senhor e na força do poder de Deus, não na sua própria força. E aí ele recita aqui 1 de João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vou repetir, tá? Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então vamos deixar esse versículo bem pessoal. Você vai ler e vai declarar que você já venceu. Você vai recitar isso daqui, ó. Eu sou filho, eu sou filhinho. Não, vamos deixar melhor aqui, ó. Eu sou de Deus e já os tenho vencido, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia, glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e eu já os venci. Eu já os tenho vencido. Amém. Aquele que está no mundo é Satanás, o Deus deste mundo e o cabeça dos principados, poderes e dominadores das trevas. Ele se refere aqui ao Deus do mundo com D minúsculo. Deus é com D maiúsculo. No entanto, o poder que está em você é maior do que o que está no mundo, ou seja, o seu poder é maior do que o poder do diabo. Pegou essa? Meu irmão, você é poderoso, você é poderosa, minha irmã. No entanto, o poder que está em você é maior do que o poder que está no mundo, porque a força que sustenta a nossa autoridade é maior que aquela que sustenta a dos seus inimigos. Vamos tornar isso aqui pessoal? Porque a força que sustenta a nossa autoridade é maior do que aquela que sustenta o poder dos meus inimigos. O Espírito Santo diz: o poder sobre a terra investido em nome de Jesus Cristo é obtido por ele por meio de sua vitória sobre o inimigo e pertence à igreja. Portanto, exercite essa autoridade, pois ela lhe pertence aqui na terra e assim, em vida, você reinará por Cristo Jesus. Amém. Oh, glória! Vamos repetir isso aqui? Vou repetir isso aqui. O poder sobre a terra investido em nome de Jesus Cristo é obtido por ele por meio de sua vitória sobre o inimigo, pertence à igreja. Portanto, exercite essa autoridade. Pois ela lhe pertence aqui na terra. E assim, em vida, você reinará por Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. E assim a gente encerra aqui o capítulo 2 do nosso estudo aqui do livro A Autoridade do Crente. Esse livrinho poderoso aqui. Depois nós vamos ler o capítulo 3, Assentados com Cristo, que eu creio que será muito edificante para cada um de nós. Lembrando, né, que essa leitura ela não tem o propósito apenas de edificar vocês, mas também de me edificar e crescer espiritualmente, porque eu quero ser muito mais poderoso em Jesus Cristo do que eu sou hoje. Como eu mencionei no primeiro capítulo, né, eu tenho exercido uma autoridade sobre o meu corpo que me mantém saudável o tempo todo. Lembra que eu falei na questão de
negligência, né, de você não se cuidar, isso também está ligado à autoridade que você tem sobre o seu corpo. Se você negligencia, você vai causar uma doença sobre você. Agora, se você se cuida, essa doença só pode chegar em você por meio de uma falha espiritual, uma ação do maligno que está agindo e você não está vigiando. Como é que você vai vigiar? Praticando a autoridade que você tem, que pertence a ti, porque você a herdou. E mais uma vez eu te pergunto, como você vai herdar uma herança de um pai que não morreu? Você tem que tomá-lo como pai, né? Você tem que reconhecer ele como pai. Certo? Então, se você ainda não se decidiu, decida-se. É um momento em que você precisa ter consciência de que existe uma herança enorme te esperando. Você só precisa aceitar o dono dessa herança como pai. Tomar o seu lugar como filho. Entendeu? Então, se você tem tido, como posso dizer assim, sem ser tão chato, né? Mas se você tem vivido por situações que por si mesmo você não tem conseguido vencer, você tem um suporte, uma ajuda que vai te ajudar a vencer. Mas para você ter essa ajuda, você precisa provar dele. Faz prova de Deus. Fala assim, como eu fiz quando eu vi que eu estava cansado mesmo da vida. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, me dê isso, e eu vivo para ti. Eu não conhecia Jesus. Eu fiz prova dele, inconscientemente, porque eu nunca tinha lido nada a respeito. Então faz prova de Deus. E se funcionar, aí você continua. Entendeu? Se não funcionar, continua assim mesmo. Porque hoje você está desligado dele. Quando você está desligado de alguém, o que você faz? Você fica ligando, até a pessoa te ouvir. Então, faça de Deus essa pessoa importante com quem você precisa ligar sempre. Entendeu? E aí a intimidade, o relacionamento vai aumentando e a gente acaba se tornando amigo de Deus. É o que eu quero para minha vida, é o que eu quero que você tenha também na sua vida. Ser chamado de meu amigo. Eu quero muito um dia ouvir de Deus, meu amigo Eric. Esse é o meu amigo Eric. Assim como ele disse de Abraão. E tantos outros na Bíblia que foram vencedores, né, em Cristo. Bons e maus exemplos que a gente deve tomar por exemplo. Né? Um dos exemplos que eu gostaria de ser comparado, né, seria Jesus me chamando de meu amigo Eric. E espero que você tenha essa pretensão também. De um personagem da Bíblia ser a sua referência positiva. Óbvio que teve muita gente abençoada, muitos personagens muito abençoados, mas que não herdaram o reino do céu. Então vamos vigiar para que a gente não cometa o mesmo erro deles. Então siga vigilante, siga atento, siga cheio da autoridade, reconhecendo que você tem autoridade sobre qualquer coisa na sua vida. Qualquer circunstância que acontecer no seu dia a dia, se ela tem procedência espiritual, você tem autoridade para rejeitar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.